Você já se perguntou por quê, em alguns momentos da vida, parece que uma nuvem pesada paira sobre você? Já sentiu que, mesmo sem motivo aparente, uma angústia insiste em bater à sua porta, um desânimo tenta te paralisar, ou situações ruins começam a se acumular de forma inexplicável? Talvez você tenha tentado explicar racionalmente. É só estresse, é só uma fase ruim, é cansaço acumulado. E sim, muitas vezes pode ser isso, mas há momentos em que a luta vai além daquilo que os olhos conseguem ver. O que está acontecendo não é apenas natural, é espiritual. Vivemos em um mundo físico, mas também em um mundo espiritual. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo nos abre os olhos para uma realidade que muitos ignoram. Existem batalhas invisíveis acontecendo ao nosso redor todos os dias. E muitas vezes, aquilo que chamamos de azar, peso ou energia negativa é, na verdade, um reflexo dessas batalhas. Mas afinal, o que são ataques espirituais? Podemos entender como ataques espirituais aquelas investidas invisíveis contra a nossa vida que têm como objetivo nos enfraquecer, nos afastar de Deus, roubar nossa paz e nossa fé. Eles podem vir de diferentes formas, através de pensamentos, de sentimentos, de pessoas usadas como instrumentos de desânimo, de ambientes carregados e até mesmo de situações repetitivas que drenam nossa energia. Um ataque espiritual não precisa de manifestações sobrenaturais assustadoras para ser real. Muitas vezes, ele se disfarça de cotidiano, a briga constante no lar, a insônia que insiste em voltar, o medo sem explicação, o desânimo para orar, a sucessão de problemas que parece não ter fim. São sinais que, se não discernirmos espiritualmente, acabamos achando que é normal, quando, na verdade, existe uma pressão espiritual por trás. Muitas pessoas sofrem silenciosamente porque não entendem a origem do que estão vivendo. Procuram ajuda médica e é importante procurar quando necessário. Conversam com amigos, mudam de cidade, mudam de emprego, mas a sensação de perseguição espiritual continua. Falar de ataques espirituais não é para causar medo, mas para trazer clareza. Porque quando você entende que existe uma batalha invisível, você também descobre que existem armas espirituais poderosas para vencer essa guerra. Ignorar não resolve, mas encarar, discernir e se posicionar no poder de Deus abre portas para a vitória. Pense em uma pessoa que vive constantemente doente, mas os exames nunca apontam nada conclusivo. Ou alguém que, do nada, começa a viver uma sequência de perdas financeiras inexplicáveis. Ou até mesmo casais que antes viviam em paz e, sem um motivo concreto, passam a viver em discussões intermináveis. Claro, precisamos ser equilibrados. Nem tudo é ataque espiritual. Existem fatores naturais, emocionais e psicológicos. Mas quando as coisas ultrapassam o comum, quando passam a ter um padrão repetitivo e opressor, precisamos abrir os olhos. Esse pode ser um sinal de batalha espiritual. Por isso, neste vídeo, eu quero caminhar com você por um entendimento profundo sobre os ataques espirituais. Vamos aprender juntos. Quais são os tipos de ataques mais comuns? Quais são os sinais de que você está sofrendo ataques? Como fechar as portas que muitas vezes abrimos sem perceber. Como orar com autoridade e se proteger. E, acima de tudo, como sair não apenas protegido, mas fortalecido. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez esta seja a resposta que você pediu em silêncio a Deus. Prepare o coração, porque este vídeo não é apenas informativo. Ele é um chamado para que você desperte, se levante e volte a viver debaixo da proteção do Altíssimo. Para vencer uma batalha, é preciso conhecer o inimigo.
Um dos maiores erros do cristão é viver na ignorância, achando que todo problema é apenas natural, ou, no outro extremo, achar que tudo é ataque espiritual. O equilíbrio é essencial. A Bíblia nos ensina a vigiar, e vigiar significa estar atento, discernindo o que é físico, o que é emocional e o que é espiritual. Os ataques espirituais não acontecem de forma aleatória. Eles têm estratégia, porque vêm de um adversário que sabe observar nossas fraquezas. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: "O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Note, ele não é o leão, ele finge ser. Ele não pode devorar todos, mas procura aqueles que estão distraídos, cansados ou desprotegidos. É por isso que precisamos conhecer os tipos de ataques para reconhecer rapidamente quando estamos sendo alvo deles. Um dos primeiros campos de batalha é a mente. Pensamentos são portas. Quando pensamentos de medo, de desânimo ou de acusação se tornam frequentes e intensos, precisamos nos perguntar: será que isso é apenas fruto da minha imaginação ou existe uma pressão espiritual por trás? Ataques na mente podem vir como vozes interiores que dizem: você não vai conseguir, você não presta, Deus não se importa. Crises de ansiedade sem explicação clara, confusão mental que impede decisões simples, pensamentos de desistência e até de morte. O inimigo sabe que, se dominar sua mente, ele paralisa todo o resto. É por isso que Paulo nos orienta em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E também em 2 Coríntios 10:5. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Exemplo prático: alguém que começa o dia bem, mas de repente, do nada, sente uma avalanche de pensamentos negativos. Tudo parece sem propósito, a alegria some e o desejo é apenas se isolar. Isso é um sinal claro de ataque na mente. Nesses momentos, a arma é a palavra. Declarar versículos em voz alta é como levantar muralhas contra dardos inflamados do maligno. Outro tipo de ataque são os reflexos no corpo. Claro, precisamos sempre considerar fatores médicos, emocionais e psicológicos. Mas existem casos em que a enfermidade não é apenas natural. Na Bíblia vemos exemplos de enfermidades espirituais. Em Lucas 13:11, fala-se de uma mulher que estava encurvada havia 18 anos porque tinha um espírito de enfermidade. Quando Jesus a libertou, ela imediatamente se endireitou. Os ataques físicos podem se manifestar como fadiga constante, sem causa aparente, dores recorrentes que exames não explicam, falta de energia exatamente quando se propõe a buscar a Deus, doenças em sequência que drenam toda a força e recursos. O objetivo desses ataques é paralisar, tirar a disposição para orar, trabalhar e lutar. Mas a promessa do Senhor é clara em Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra área de ataque comum são os relacionamentos. O inimigo sabe que, se dividir famílias, casamentos e amizades, enfraquece todo o corpo. Quantas pessoas já não experimentaram isso? De repente, brigas começam sem motivo. Palavras mal interpretadas viram grandes discussões. Relacionamentos de anos são destruídos em dias. O objetivo é simples: dividir para enfraquecer. Jesus mesmo disse em Mateus 12:25, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ataques nos relacionamentos podem vir em forma de fofocas que geram contendas, mal-entendidos inexplicáveis, irritabilidade repentina, amizades que aparecem para afastar você de Deus, isolamento para que você enfrente as lutas sozinho. Nesses momentos, precisamos lembrar: pessoas não são nosso inimigo. A luta é espiritual. Por isso, ao invés de revidar, precisamos orar e declarar unidade sobre nossa casa. Também existem ataques na área financeira. Mais uma vez,
precisamos ser equilibrados. Há problemas financeiros que são consequência de má administração ou falta de planejamento. Mas existem situações em que a sequência de perdas é tão estranha e repetitiva que precisamos abrir os olhos. Ataques financeiros podem se manifestar como portas de emprego que se fecham continuamente, dinheiro que some em gastos inesperados, dívidas que surgem de forma inexplicável, situações em que parece que a vida financeira nunca avança, mesmo com esforço. Na Bíblia, vemos em Malaquias 3:11 a promessa de Deus: repreenderei o devorador por vós, para que não consuma o fruto da vossa terra. Um campo que muitos negligenciam são os sonhos. Durante o sono, a mente relaxa e muitas vezes o inimigo tenta atacar através de pesadelos, opressões e até paralisia do sono. Pesadelos constantes, especialmente envolvendo perseguições, quedas, mortes ou opressão no peito, podem ser sinais de ataques espirituais. A Bíblia mostra que Deus também fala através de sonhos. Gênesis 28:12, Mateus 1:20. Mas o inimigo tenta distorcer essa linguagem. O propósito é roubar o descanso, gerar medo e enfraquecer a fé. Nestes casos, é fundamental orar antes de dormir, consagrar a noite a Deus e declarar versículos como Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Existem lugares onde simplesmente não conseguimos estar em paz. Casas onde sempre há brigas, locais que parecem sufocar, ambientes de trabalho onde todos estão tensos o tempo todo. Isso pode ser reflexo de cargas espirituais. O ambiente guarda memórias espirituais. Lugares de idolatria, feitiçaria ou violência carregam marcas espirituais que podem afetar quem entra. Por isso é essencial consagrar os ambientes onde vivemos. A Bíblia mostra isso. Quando Josué entrou na terra prometida, precisou purificar os lugares. Nós também precisamos purificar nossa casa com oração, louvor e leitura da palavra. Esses são alguns dos principais tipos de ataques espirituais: mente, corpo, relacionamentos, finanças, sonhos e ambientes. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para vencê-los. No próximo ponto, vamos entender como muitas vezes somos nós mesmos que abrimos portas para o inimigo agir e como podemos fechá-las. Uma das verdades mais duras, mas também mais libertadoras é esta: muitas vezes, nós mesmos abrimos as portas para o inimigo entrar. Não se trata de acusação, mas de discernimento. A vida espiritual funciona como uma casa. Quando trancamos as portas e fechamos as janelas, ninguém entra sem permissão. Mas quando deixamos uma fresta aberta, até a menor serpente consegue encontrar espaço. Assim acontece no mundo espiritual. Pequenas brechas podem se tornar portais para grandes ataques. É por isso que a Bíblia alerta em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, é possível dar espaço, permitir que ele encontre terreno para agir. Mas a boa notícia é que também é possível fechar essas portas e viver protegido no esconderijo do Altíssimo. Uma das maiores brechas espirituais é o rancor. Quando alguém nos fere e guardamos mágoa, o coração se torna um terreno fértil para o inimigo. Jesus deixou claro em Mateus 6:14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Isso não apenas nos adoece por dentro, mas também abre uma brecha espiritual. Muitos ataques que parecem inexplicáveis estão ligados a raízes de amargura que nunca foram curadas. Perdoar não é esquecer nem justificar o erro, é decidir soltar para que a nossa alma não fique presa. O perdão fecha a porta para o inimigo e abre janelas para a paz de Deus. Outra porta perigosa são os vícios. Qualquer hábito que escraviza,
Seja álcool, drogas, pornografia, jogos, até mesmo comportamentos compulsivos como consumismo, cria uma legalidade espiritual para o inimigo. A palavra diz, em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema não é só o vício em si, mas o domínio. O inimigo usa essas áreas para manter pessoas aprisionadas e incapazes de avançar espiritualmente. Cada vício é uma corrente invisível e cada corrente é uma porta aberta. Mas o Evangelho é libertador. Jesus disse em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação começa com a decisão de reconhecer a fraqueza e entregar o controle a Deus. Há também portas abertas conscientemente, através do envolvimento com práticas espirituais contrárias à vontade de Deus. Tarô, horóscopo, simpatias, feitiçaria, jogos de invocação, pactos, objetos consagrados, tudo isso cria vínculos espirituais. Essas práticas podem parecer apenas culturais ou divertidas, mas abrem espaço para espíritos de engano operarem. E uma vez que a porta é aberta, os ataques se tornam cada vez mais intensos. Fechar essa porta exige renúncia, arrependimento e consagração da vida a Cristo. As palavras têm poder. Em Provérbios 18:21 lemos, a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes, os ataques espirituais se intensificam porque nós mesmos nos condenamos com palavras. Quando repetimos frases como eu nunca vou conseguir, minha vida não tem jeito, acho que vou morrer logo, estamos criando acordos espirituais. O inimigo se aproveita dessas declarações para fortalecer fortalezas de derrota na mente. Da mesma forma, murmurar constantemente contra Deus e contra a vida abre brechas para que a insatisfação se torne um espírito de ingratidão. Isso bloqueia bênçãos e alimenta ataques. Por isso, Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. A gratidão fecha portas, a murmuração abre. É simples, mas poderoso. Outra porta é a negligência espiritual. O inimigo só precisa de um momento de distração para semear. Quando paramos de orar, de ler a palavra, de vigiar, enfraquecemos nossa cobertura. Jesus, no Getsêmani, disse aos discípulos em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantos já não experimentaram isso? Uma vida espiritual firme, mas após um tempo de descuido, tudo começa a desmoronar. Isso não significa que Deus nos abandona, mas que deixamos de fortalecer as muralhas. É como uma cidade sem muros, vulnerável a qualquer invasão. A negligência é uma das portas mais comuns, porque acontece de forma sutil. Aos poucos, o fogo apaga, e quando percebemos, o inimigo já encontrou brechas. Agora a pergunta é, como fechar essas portas? A resposta começa sempre pelo arrependimento. Arrependimento não é apenas dizer, me desculpa, mas uma decisão firme de mudar de direção. É reconhecer a brecha, confessar a Deus e pedir que Ele limpe. Alguns passos práticos. Ore pedindo discernimento. Peça que o Espírito Santo mostre quais portas estão abertas na sua vida. Confesse em oração cada área. Mágoas, vícios, palavras negativas, práticas de ocultismo, negligência. Renuncie verbalmente. Diga em voz alta que não aceita mais aquelas brechas e declara que sua vida pertence a Jesus. Substitua hábitos ruins por práticas espirituais. Onde havia vício, coloque louvor. Onde havia murmuração, coloque gratidão. Consagre sua casa. Ore em cada cômodo, unja as portas, declare que o lar pertence ao Senhor. Tiago 4:7 resume tudo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nos rendemos a Deus, depois resistimos. Só assim as portas são fechadas de verdade. Portas abertas podem parecer pequenas, mas geram consequências grandes.
O inimigo não precisa de uma porta escancarada, basta uma fresta. Hoje é o dia de olhar para dentro e fechar cada uma delas. Se você percebe que tem vivido ataques espirituais, talvez a raiz esteja em alguma dessas brechas. Mas a boa notícia é, em Cristo sempre existe perdão, restauração e vitória. O sangue de Jesus é a chave que fecha as portas para o inimigo e abre o céu sobre a sua vida. Esses foram os primeiros passos para entender quando estamos sofrendo ataques espirituais. Mas há muito mais que você precisa saber: como se proteger, como fechar as portas para o inimigo e como orar de forma eficaz para romper. Clique no link aqui na descrição ou no card e assista à parte 2 agora mesmo. É lá que revelo as estratégias espirituais para se defender e vencer.